Histórias do cotidiano, com o historiador Marcos Vinícius Santana. Agora sim, oficialmente aqui com a gente, Marcos Vinícius Santana. Tudo certo, Marcos? Tudo certo com vocês. Tudo na paz. Tudo jóia. Começando o mês de dezembro, já com excelente assunto aqui pra gente. O samba. Dia 2 de dezembro é o Dia Nacional do Samba, né? E aí, pra quem não sabe o motivo, essa data ela começa como uma data municipal lá em Salvador. Por quê? Ari Barroso havia falecido. E décadas atrás ele tinha feito um samba chamado Na Baixa do Sapateiro, que tinha a Bahia como cenário, né? E foi um samba assim, que ganhou projeção nacional e internacional, contemplando a Bahia, e ele nunca tinha ido à Bahia. E aí em 2 de dezembro de 1964 ele foi à Bahia. Só que ele morre, né? 2 de dezembro ele vai à Bahia, na década de 40, perdão, só que chega em 64 ele vem a falecer. O curioso é que ele tem uma música famosíssima que todo mundo deve conhecer, que é Aquarela do Brasil, né? E aí nesse ano de 1964 o Império Serrano vem com um enredo chamado Aquarela Brasileira, que é uma alusão à música de Ari Barroso, e que também foi um sambaço assim, de Silas de Oliveira, e a escola estava pronta para entrar na avenida, que chega a notícia que Ari Barroso tinha falecido. Então ele faleceu na hora da escola entrar assim na avenida, né? E teve uma grande repercussão. E aí nesse mesmo ano, em 64, um vereador de Salvador, ele, para homenagear postumamente Ari Barroso, usa o 2 de dezembro para ser a data nacional, a data municipal do samba em Salvador, em alusão ao dia que Ari Barroso tinha ido lá pela primeira vez, né? E aí essa data acaba se extrapolando, sendo comemorada quase que no Brasil todo. Em 2007 torna-se uma data nacional. Bacana, né? Porque é uma homenagem a um cara que é um grande artista brasileiro, mas o samba já estava aqui. Já estava há muito tempo. Inclusive Ari Barroso veio a Vitória várias vezes antes de ir na Bahia, e aqui ele toca no Clube Vitória, né? Que era um clube extremamente aristocrático ali do Parque Moscoso, da cidade. Eu até escrevi sobre isso na minha coluna, né, na Gazeta. Quem puder, dê uma olhada, que eu falo com mais detalhe, mas é basicamente que se pensar o samba como um elemento negro, e que mostra muito para se pensar o povo preto na nossa sociedade. Bom, primeiro a gente precisa dizer o seguinte: o samba que a gente conhece hoje é o que a gente chama de samba urbano, né? Então existe muito aquela crítica o samba é baiano ou o samba é carioca. Eu ia até perguntar isso, Marcos. Você começou a falar da origem na Bahia, eu já ia te fazer essa pergunta. Mas a origem não é carioca ali? Pois é, e aí entra uma questão muito curiosa, que é o seguinte: a palavra samba, inicialmente, nos idiomas bantus, né? O povo banto ali da região que hoje é conhecido como Congo e Angola, mas dá para pegar toda aquela parte central da África e o litoral do oeste, né? Se coloca o samba com diversos significados. O primeiro, que viria de semba, que faz alusão à vida ou ao umbigo, né? A dança de umbigada. Outro seria de cortejar ou de apartar, que seria um movimento, né, da dança do samba. E samba é colocado até como uma divindade para o povo banto, né, que era chamada de samba, uma divindade feminina. E no Brasil colonial, samba era usado para designar todo e qualquer tipo de dança ou música, ou, né, qualquer elemento ali entre musical e de dança que viesse do povo preto. E o curioso de falar isso é porque a primeira menção, a menção mais antiga a samba que a gente tem é de Pernambuco. Então não é nem da Bahia e nem do Rio de Janeiro, né? E aí essas danças, essas músicas, elas vão criando ramificações, e o que a gente conhece hoje é o samba chamado de samba urbano, né? Que aí sim surge no Rio de Janeiro, ali na virada do século XIX para o século XX, contexto de abolição da escravatura, de proclamação da República. Esse é o samba, entre aspas, que a gente conhece hoje. Pelo que você falou, esse samba era todo tipo de ritmo que vinha dos negros de África? Isso, era tudo englobado num samba, grande... as palavras que se usavam era samba, pagode também chegou a ser muito usado, lundu
também era usado para se designar, então era um termo genérico, né? Esse termo que generalizava todo qualquer tipo de batuque. E aí existia muito na Bahia, e aí se fala o samba baiano, porque existia no Rio de Janeiro e diversas outras capitais a comunidade dos baianos, né? Porque eram pessoas que vinham da Bahia, ou no pós-escravidão, ou até no cenário de buscar em outros centros uma vida melhor, não só baiano, mas também como nordestinos, um estilo de sambar que era muito próximo, que eles falavam do machixe, né? Então era um ritmo diferente de samba, uma outra forma de se fazer samba. E aí marca muito essa virada ali no começo do século XX, que é o seguinte, existia esse samba da comunidade baiana, só que em cada bairro ou cada território do Rio de Janeiro, ali podemos dizer assim, existia um jeito diferente de se fazer samba. Só que o samba naquela época era marginalizado por ser música de preto. As pessoas eram presas por fazer samba, em cima também da lei da vadiagem, que é de 1890, que colocava como vadio quem estivesse na rua fazendo música ou tivesse, né, não estivesse trabalhando, e isso foi uma lei realmente para encarcerar a população preta, então quem fazia samba era preso. Nessa época eles faziam música com todo tipo de instrumento, ou já era essa percussão que a gente já vê hoje? Não, vários tipos de instrumentos, alguns tipos de instrumentos surgiram só na década de 60, 70, o pandeiro, inclusive, quem tiver em casa pode fazer um exercício, colocar João da Baiana preso. João da Baiana, ele foi a pessoa que foi responsável por colocar o pandeiro no samba. E ele foi apreendido várias vezes por ele estar com o pandeiro na mão. Ele só parou de ser preso quando o senador Pinheiro Machado comprou um pandeiro novo para ele e assinou atrás, escrito que era a intenção de Pinheiro Machado para ele não ser preso. 1887 que ele nasceu, morreu em 1974, tá aqui, ó. Coloquei no Google, como você falou. O da Baiana, porque ele era filho realmente de uma baiana, né? Então tinha esse nome João da Baiana. Ele relata que ele coloca o pandeiro no samba por ele ver um cigano tocando samba, né? Porque a comunidade cigana era muito presente ali naquela região da Pequena África. Então se fazer samba era basicamente um sinônimo de vadio, simplesmente por causa daquela política de encarcerar o povo preto. Mestre Haroldo, que foi um dos primeiros mestres-salas do nosso carnaval, me confidenciou em entrevista que uma certa vez ele estava pronto, já vestido, fantasiado, para descer para a avenida, e ele foi preso, e a polícia não deu nenhuma justificativa, simplesmente porque ele tinha que ser preso, porque ele estava vestido de mestre-sala. Ele só é liberado quando a piedade toda vai para a porta da delegacia e liberam ele. Então esse era o samba naquela época. O samba era música de preto e por isso era música de vagabundo, de vadio. Não só por isso. Tem muitos sambas, por exemplo, de Cartola, de compositores como Ismael Silva, Bidia e Todos os Prazeres, que só entrou na rádio quando algum cantor branco comprou esse samba e foi gravar na rádio, porque se ele mesmo fosse lá cantar, ele não seria aceito, né? E aí essa perseguição marca uma virada de chave nessa concepção de samba que a gente conhece, que é o seguinte: o povo do Estácio, eles desenvolvem uma nova forma de fazer samba, porque existia no Rio de Janeiro uma festa muito grande, digamos assim, que era chamada de Festa da Penha, né? No Rio tem a Igreja da Penha, que é uma igreja que fica no alto, tem mais de 300 degraus a igreja para chegar lá, e naquela época era uma festa que tinha uma grandiosidade tremenda e era uma festa colocada como profana, digamos assim, né? E as pessoas usavam aquilo ali como termômetro. Por quê? Se eu não posso entrar com o meu samba na rádio, eu vou para a Festa da Penha, vou começar a cantar meu samba no cortejo e aí o povo vai cantar essa música no carnaval. É uma estratégia do sambista. Mas cantar no cortejo, na festa da igreja. Junto, porque as pessoas iam, como se fosse hoje, o Convento da Penha, o povo subindo a ladeira, eles iam subindo a Festa da Penha, então os sambistas iam junto ali, cantando suas marchinhas, seus sambas, para que aquele samba pegasse e começasse a ser cantado no carnaval. E aí o povo do Estácio, usando isso como estratégia, desenvolveu uma nova forma de fazer samba, que era um samba que ele pudesse ser cantado no mesmo ritmo que você andava. Então você cantava e andava para poder acompanhar o cortejo. Então esse novo samba do Estácio, ele se diferencia do que é colocado como samba mais amachichado. O primeiro samba que é colocado como gravado, né, e aí já existem algumas controvérsias, mas a historiografia nos coloca que foi o Pelo Telefone, composto na casa da tia Ciata. Ele tem um ritmo um pouco diferente, que é: o chefe da folia pelo telefone mandou me avisar.
que na carioca tem uma roleta para se jogar. Então Ismael falava que você não tinha como andar e cantar isso ao mesmo tempo. Então ele modifica o samba. Então ele faz um samba de uma forma que tem um compasso em que você pode andar e cantar ao mesmo tempo. E para a estratégia que estava sendo adotada ali, é perfeito, né? Porque as pessoas estavam caminhando, não tinha grande mídia ali a favor. Exato, e aí você emplacava seu samba, o samba era cantado no carnaval e assim talvez você entraria na rádio. Essa nova forma de fazer samba do Estácio se alastra pelo Brasil, pelo, e aí, pelo como Rio é de que Janeiro. É esse ritmozinho? E esse novo ritmo, por exemplo, tiver uma música de Ismael Silva aqui. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Então você consegue andar e cantar ao mesmo tempo. Esse compasso binário aí, para quem não tá conseguindo entender direito o que a gente tá falando, é o dedinho de quem não sabe sambar. O famoso dedinho pra cima, outro para baixo. É a palma da mão do samba. É o surdo de primeira e segundo da escola de samba. Quando o povo viu aquilo ali, falou, esse negócio que o povo do Estácio está fazendo, esse samba não tá com nada. É um samba muito mal feito, não tem nada a ver com o samba que a gente faz. E existia no Estácio uma instituição chamada Escola Normal. A Escola Normal era uma instituição que formava professores para o ensino básico do Rio de Janeiro. Né? E aí, quando o povo do Estácio ouvia alguém provocando, eles falavam, deixa falar, se daqui saem os professores do Rio de Janeiro, nós somos os professores do samba. Por isso, o Estácio é uma escola de samba. E aí surge em 1928 a primeira escola de samba do Brasil, a Deixa Falar, justamente em cima dessa resposta que se dava ao povo e da mudança de se fazer samba. Então o samba urbano, que a gente diz, que a gente conhece hoje, que é esse samba que chega nas rádios, samba que nós ouvimos, né, cotidianamente, é o samba que foi criado, surgiu no Rio de Janeiro, né, mas que tem essa raiz negra que a gente não consegue nem precisar de onde veio. Até que existe uma notícia de jornal do Espírito Santo de 1885 falando que o pessoal do Rosário dos Pretos fazia samba, mas isso no sentido histórico. Era uma de 1885 contando como era a história. Então coloca de 1850 para trás. E aí ele fala que no final da procissão acontecia um samba ou um lundu. Então, aqui, desde o começo do século XIX já se fazia samba. E de qualquer outro lugar do Brasil. E aí o marco que a gente coloca de diferenciação é esse samba urbano que surge no Rio de Janeiro, na virada do século XIX para o XX, e que hoje a gente tem aí como símbolo nacional. Marcos, muito interessante, parece óbvio para você que é um historiador, mas daí que surge a escola de samba, rapaz. Daí que surge a escola de samba. 1928, né? 1928, mesmo escola de samba Deixa Falar. E aí esse samba se alastra de uma forma tão grande pelo Rio de Janeiro, que em 1929 a gente já vê a Mangueira surgindo, né? Então, diversas outras escolas aí. E você vê que o termo ali, né, de escola de samba. Isso. É porque traz justamente disso, né, Magno? Dessa origem ali, realmente, de trazer as pessoas para aquele ambiente. E de professores, né? De professores. E é o que é necessário a gente falar muito, frisar muito isso. Tudo que a gente fala, por exemplo, do ritmo marginalizado, depois do ritmo perseguido, depois o ritmo que não entra nos locais. O samba ele precisou se enquadrar em diversas concepções para poder se tornar um símbolo nacional. Quando é que os negros tomam novamente esse protagonismo? Porque você conta dessa história, né, que ela nasce ali num berço negro, tem origem também em África, e que em algum momento os autores dessas músicas são suprimidos ali, eles não vão pro front. Quando que esse protagonismo volta, então, pra mão de quem? Esse protagonismo só volta... Assim, a gente tem alguns cantores como Jamelão, já na década de 50, né? Na década de 70 a gente vê Candeia já fazendo vários sucessos. E a gente pode colocar que isso é a partir da década de 50 para frente, né? Porque aí começa uma completa popularização das escolas de samba. E o que precisa dizer é o seguinte: quando chega na década de 30, principalmente na era Vargas ali, existe o que a gente coloca de um contrato informal entre o sambista e o Estado. Por quê? É o Estado querendo controlar as massas populares através do samba, que era o seu principal elemento. Então coloca o samba como elemento nacional, como o símbolo da identidade nacional, e o sambista que não aguentava mais tomar pancada da polícia e queria de alguma forma também poder fazer seu samba da forma mais livre, né? Então a partir da década de 30 existe assim uma relativa pacificação disso. Mas da mesma forma que o samba é colocado como identidade nacional, ele passa pelo sequestro de comercialização, né? Então de alguma forma, por exemplo, o samba pensou se desafricanizar, né? Teve que tirar a macumba, teve que tirar o tambor e diversos outros elementos. E a completa desafricanização do samba é a bossa nova, por exemplo. Marcos Vinícius Santana dando uma aula sobre o samba. Literalmente está dando samba no quadro de hoje, né? Você tem samba no pé, Adalberto?
Eu pergunto agora, você é do pé ou do dedinho, Adalberto? Fala pra mim. Eu vou falar, eu acredito que eu sou uma pessoa esforçada na maior parte das coisas da vida que eu faço, entendeu? Eu não tenho esse talento natural, Marcos. Sim. Mas eu sou uma pessoa esforçada. Mas samba, você não coloca o dedinho? Aí não, eu sambo, entendeu? Eu sambo. Quem não samba mais sabe fazer o som, né? Pelo menos você é ritmista. Sou ritmista. Eu desenvolvi completamente a parte de tocar, porque sambar também... Você sei fica nada, com o dedinho? né? Fica no time do dedinho? Não, eu nem mexo o dedinho, que é pra não. Agora, né? Johnny, eu vou ter que Pra não devolver a frustrar, pergunta pra né? você, Johnny. Fala. E você tem samba? Eu tenho um samba que eu gostaria de classificá-lo. E qual que é a Pra não ser classificação? punido aqui pelo Marcos. também julgado por vocês. Isso aí é coisa de quem não samba, mas vamos isso que eu lá. ia falar, É um no samba, caso, é um o Johnny não samba, é um samba híbrido. Eu consigo sambar ali com os pés e o dedinho, de vez em quando, ele vem, pra dar o... Os dois juntos. Quando o samba fica... Sabe aquela coisa? Entendi. Já É o tá meio entrando termo, ali. né? É o Meio termo, é isso. Você É a praticar desculpa mais. mais é que não sabe. É, Né? e vamos Um dia ignorar vocês essa parte, né? comecem a me levar lá pra... Vamos fingir que a gente entendeu. A gente entendeu. Se você praticar mais, o dedinho vai sumir, vai ficar Vai, só na vai. parte do pé. Vai. Eu sei que tem que ter um molejo Tem ali. que, mas você fala que você é muito caseiro, pô. Você tem que ir Zilda todo sábado, Concordo. domingo, E- Mar e Terra, segunda. Terça-feira tem um samba do Gordão do lado do cemitério, o cemitério de um lado, o samba do outro. Maravilhoso. Nossa A morte e a vida, um do lado do outro. Aonde que é esse? Olha que do lado do reflexão. cemitério de Maruípe. Gente, eu achei... Uma super É reflexão. muito bom. Tem toda uma construção ali. Vida Tem. e morte, Ainda mais literalmente. que nós que somos de origem africana, a morte é um elo indispensável para a continuação da vida. Então, o cemitério também é a vida e no samba também é a morte de alguma forma e é um ciclo Sem fim. e sem Marcos, você fim. tá me dando uma deixa boa, sabe por quê? Fala. Vou marcar com o Johnny Silva, da gente Isso. fazer um roteiro Pelas Isso. escolas? pelas escolas, pelos sambas. Aí a gente vai testar na prática Isso. o seu samba no pé, Johnny. E eu Esse vou samba híbrido. esse Esse samba, samba híbrido. híbrido. E vou contar pros ouvintes aqui. Ó, tem gente mandando mensagem. Padre Adelson. Boa tarde, Padre Adelson. Parabéns, Padre Adel. Tá sempre com você. Ele é seu fã, tá, Marcos? Um abraço, Padre Adelson. Ele disse que samba é resistência. A benção, na verdade. Agora, dá pra ficar um dia inteiro ouvindo você falando. Obrigado, padre. E o Giovanni Abrantes tá dizendo o seguinte: eu não sou nem do pé, nem do dedo. Eu só passo vergonha mesmo. Mas é que vai ter uma terceira via, que é o cantar, né? A pessoa pode cantar também. Cantar, isso é... Bater na palma da mão. Pô, Se bem que e a é- palma da mão. Mas a palma da mão, quem não tem ritmo acaba atrapalhando o samba, tá? Então é melhor Eu não tenho cantar, ritmo né? não, mano. Então. Na palma da mão, na palma da mão. Vamos. Aí já vai dar. É melhor beber, né? É melhor, é Ficar ali melhor. no cantinho tomando uma, curtindo o samba. Também tá curtindo o samba quem só tá ali, né? É claro, De boa tá na enchendo o mesa, tá enchendo o recinto. recinto, Isso. levando uma risada. Isso. Agora, você falou da questão do embranquecimento, né? Exatamente. Havia um problema ali de inserção, né, na indústria cultural de alguma forma. E aí vem a bossa nova, esse movimento grande. Na verdade, a gente costuma dizer que a bossa nova é a consagração desse total desafricanização do samba. A gente coloca o tambor como um elemento muito primordial, né, das culturas africanas. Isso está presente na religião, está presente. São vários os estilos musicais em que o tambor se faz presente. Você pode ver aqui no recorte brasileiro, até os estilos mais recentes, existe o tambor digital, né, que é o funk, o rap, etc. Então o tambor sempre esteve muito presente. E aí essa retirada do tambor, a retirada de músicas, de símbolos africanos, a retirada do canto, né, do canto eu digo aquele canto engrossado das pastoras que era muito comum das comunidades periféricas, isso foi sendo retirado e a gente vê a bossa nova aí colocado como um segmento do samba, que é apenas o violão usando aquele ritmo que surgiu ali das favelas e das comunidades, né? Não é em sentido de crítica, mas eu acho que a gente pode colocar como um elemento assim dessa transformação social e racial do samba. Aí as pessoas falam, Marcos, que quem é branco não é sambista, branco não pode participar de samba. Nada disso, gente, muito pelo contrário. O samba como eu disse, é um estilo nacional que não tem fronteiras, não tem separação, mas que a gente precisa assim sempre frisar que ele foi um elemento de resistência, um elemento que precisou lutar contra a opressão do Estado para sobreviver, e essa opressão, essa perseguição só existiu porque ele era elemento oriundo das camadas negras e marginalizadas da sociedade. Então, samba para todos, quem quiser curtir, que curta o samba da melhor forma possível, mas sempre respeitando a sua história e toda essa identidade racial que ele tem. Ó, vou registrar aqui algumas participações. A Sara tá dizendo que nós somos inimigos do ritmo aqui na Rádio CBN. Nós, eu acho que sou eu, na verdade. Ela botou no plural, né, Johnny? Eu não sei, porque eu cantei também na explicação, né? Não, mas você é o cara do samba. Não pode falar.
E o Diego tá dizendo que gosta de Zeca Pagodinho, ouve também muito Bezerra da Silva. Isso mostra que o samba também, dentro do próprio samba, você já vai tendo várias vertentes ali, né? O pagode também, eu não sei se surge do próprio samba, Surge. A gente tem o samba de partido alto, que é o samba versado, né? Do verso do improviso. A gente tem o samba de enredo, que vem das escolas de samba, e aí se tem um enredo que é pré-escolhido, e o samba que é feito em cima dele é colocado como samba enredo. Samba de break, o próprio pagode, como você falou. O pagode, inicialmente, ele era colocado como a etimologia da palavra pagode faz alusão ao encontro de sambistas, né? Então se fazia samba e essa reunião se chamava pagode. Mas com o passar do tempo, o pagode passou a se transformar num estilo mais melodioso e apaixonado, né? Aquele samba mais para trás, aquele samba mais meloso, mais melodioso, e tornou-se um estilo diferente. Muito importante se frisar também. Algumas pessoas costumam colocar uma hierarquia entre samba e pagode. Isso é completamente errado. Fala, não, o samba é melhor porque o samba é raiz. Nada disso. O samba, eu particularmente, coloco o samba um estilo completamente não, mas um estilo diferente do pagode, que tem a mesma raiz, mas que não existe uma hierarquia entre eles. Você pode muito bem ser um pagodeiro e não gostar de samba, um sambista que não gosta de pagode, gostar dos dois, mas não existe aí uma hierarquia dentro disso, de que você é mais sambista ou que você tem uma erudição musical maior por gostar de pagode ou de samba, né? E aí são essas vertentes realmente que surgem dentro desse universo, que é muito importante dizer também, meus amigos, o samba ele é mais que um estilo musical, né? As pessoas me consideram sambista, mas eu tenho uma restrição muito grande, uma resistência grande de me considerar sambista. Por quê? Porque o samba ele molda tudo que você faz na sua vida. Isso eu aprendi com o Luiz Antônio Simas, que é um grande escritor e autor. A gente estava sentado no botequim lá na Cidade Alta, ele falou, né, Marcos, o ser sambista molda a forma como o cara se veste, o que o cara come, com quem o cara se relaciona, e a vida do cara está inserido ali naquele samba, que na maioria das vezes está ligado com uma questão territorial, que é a comunidade que o cara está, com quem que o cara, né, ele vive aquilo tudo de alguma forma que extrapola os limites musicais. É o estilo de vida. É o estilo de vida, e isso está diretamente representado o que o samba era para essas comunidades marginalizadas. De onde que vem aquele malandro que a gente vê muito no Rio, principalmente, né? Essa figura do malandro, ali, né? Isso também é muito legal de se dizer, porque o malandro, ele é uma figura dessa virada do século, principalmente desses centros urbanos, né? Porque ele era o cara que dava pequenos golpes, que roubava no jogo de ronda, que andava com a navalha. Existia, por exemplo, no Rio de Janeiro, um lugar chamado Balança. E nessa Balança, eles faziam o que chamavam de samba de pernada, que era um samba misturado com capoeira. Então você dançava e dava uma pernada no cara. Essa é uma das razões, por exemplo, que se dizem que o sambista usa branco. Porque a cor branca é um termômetro para saber se o cara caiu muito ou não. Ah, não. Então, usando branco, se você tá muito limpo, é porque você não caiu muito, então você é valentão. Será que se você tá branco todo sujo, é porque você tomou muita pernada, então você não era um autêntico sambista, né? Essa é uma das explicações. E o malandro, e isso também entra muito no que a gente diz dessa questão do moldar o samba. O malandro, ele era o marginal. Ele era o cara que andava com a navalha. Os antigos malandros, você pode ver que a maioria deles ou morreu de faca, em briga de faca, ou morreu na cadeia, que se costumava levar muito para Ilha Grande, ou morreu de tuberculose por causa da vida boêmia. E com o passar do tempo, principalmente na era Vargas, quando precisa mudar essa visão do sambista malandro, do sambista que está à margem da sociedade, o malandro vira o malandro romantizado, que é o galanteador, que é o que joga cartas, mas que faz aquela coisa mais romantizada, porque não poderia ser o símbolo nacional o cara que comete os pequenos furtos. Mas o malandro, em essência, é esse cara que é oriundo justamente dessas desigualdades sociais. Para sobreviver, o cara tem que ser o malandro. O cara tem que dar os pequenos golpes. E aí surge esse malandro como uma referência dessas camadas. E depois dá uma atenuada na imagem desse malandro. Uma mudança. E que é não dá pra gente falar, seria só um programa sobre isso, mas deixo aí para as pessoas pesquisarem a briga entre Noel Rosa e Wilson Batista. Porque o Wilson Batista, ele realmente defendia que o malandro era aquele que era o oriundo daquela situação, né? E sempre foi o malandro dos pequenos furtos, da cafetinagem, né? Do bordel, etc. E aí vem Noel Rosa tentando colocar um malandro, né, mais romantizado, né? Um malandro puro,
E aí existe essa briga que quem quiser saber mais, dá uma olhada aí na internet, que é uma briga muito Daria boa, pra pedir explica muito. outro quadro, né, Marcos? Outro Só com quadro. essa Foi o parte que eu da falei, história. a gente precisa muito reduzir o que a gente fala de samba, porque senão a gente extrapola o nosso tempo. A Sara falando, o malandro mais famoso do Rio é Madame Satã. Madame Satã, exatamente. Madame Satã também daria um outro programa que sofre muito com esse preconceito de dizer que ele não era um malandro. Por quê? Madame Satã, ele era assumidamente homossexual e para aquela época eles não aceitavam muito isso, né? E ele era um valentão da Lapa, ele passou a maior parte da vida dele preso. Ele era chamado para ser, por exemplo, que ele chamava de leão de chácara, né? Que era o segurança dos prostíbulos. E ele era um autêntico capoeirista que quebrava todo mundo na pancada e se tornou assim um grande símbolo da Lapa mesmo, de fato, por ser realmente esse malandro que representava aquele recorte do Rio de Janeiro. Ele tem uma história de vida muito triste, ele foi trocado pelos pais dele por uma mula quando ele era criança, né? E aí acabou chegando no Rio de Janeiro e pelas imposições colocadas pelo Estado, pela nossa sociedade desigual do ponto de vista racial, para sobreviver você tinha que, né, apelar para a violência. Então ele é mais um fruto disso, que rompeu fronteiras aí e se tornou um grande símbolo da história. O Gladson tá participando aqui também, Adalberto. O que diz o Gladson? O Gladson tá dizendo que o Mussum, para ele, dos Trapalhões, representava o verdadeiro sambista. Legal também. Mussum tem uma grande representação porque ele formou Originais do Samba, que para mim é um dos melhores grupos de samba da nossa história. E mais do que isso, ele viu o samba nesse seu sentido social e racial. Não à toa que ele foi uma das pessoas que ajudaram a fundar a Mangueira do Amanhã, que é uma das maiores instituições sociais que a gente tem no nosso meio, que é uma escola de samba mirim e que vê, a partir de um projeto social, a capacidade do samba de se formar profissionais para além da questão musical. Então muita gente fugiu do tráfico, fugiu das questões ruins da vida por estar numa escola de samba, isso é em diversas vertentes, né? E Mussum foi um pioneiro, um dos pioneiros no sentido de institucionalizar uma escola de samba mirim. Obrigado, Tamar. Eu que agradeço. Tem mensagem aí, né, Zagoto? Participação aqui do Marquinhos, xará seu, Marquinhos Nascimento. Boa tarde, meu povo da CBN. Manda um abraço para Marquinho aí, meu camarada. Esse aí entende tudo. Marquinho tem enredo até a escola de samba no Rio de Janeiro. Esse garoto é muito bom. Um abraço. É Marquinhos Nascimento que tá falando da Novo Império. Valeu, Marquinhos. Marquinhos falou, eu realmente sou enredista, mas Marquinhos é compositor, tem samba em diversas escolas também, esteve comigo quando a gente estava no processo de voltar com a Mocidade da Praia, né? Então, autêntico sambista, um querido, tá sempre ouvindo a gente. Um abraço, Marquinhos, muito obrigado pela lembrança. E com toda a galera do samba aqui ouvindo o CBN Cotidiano de hoje, fazendo bonito aí. Que bom, fico feliz. Eu fiquei aqui até emocionado, né? Bom, pô. Massa, a galera do samba aqui ouvindo a gente. Todo mundo é uma grande comunidade, literalmente. Exatamente, né, a gente, como diz, a gente tem nossas brigas, mas a gente tem essa autoproteção que vem desde os nossos ancestrais, porque realmente o samba era o sentido de pertencimento ao mundo. Ele falou que você tem samba lá no Rio de Janeiro? Não, eu escrevi um enredo para Vigário Geral, que é a escola de samba do Rio de Janeiro, né, do grupo de acesso, e aí felizmente nós conseguimos a nota máxima, né? Se escrevi um enredo lá. Eu sou enredista, né? Eu escrevo um enredo das escolas de samba aqui, em algumas escolas do Espírito Santo, e aí numa oportunidade eu tive essa oportunidade de escrever para o Rio de Janeiro e consegui gabaritar na Sapucaí, felizmente. Você é historiador, não é à toa, né? O samba, o enredo ali tem uma história por trás de cada palavrinha, e quando a gente vai assistir a transmissão do carnaval, principalmente quem não vive ali o dia a dia do samba, vai entendendo aquela letra que combina com o primeiro carro, com aquela pessoa que está desfilando naquela segunda ala, é tudo muito conectado, né? Tem todo um roteiro, né? E o pontapé inicial desse roteiro é escrever a história. O enredo é o tema que a escola vai tratar. E a gente precisa de um texto, uma pesquisa para poder destinar toda essa trajetória, né? Toda essa engrenagem. E aí eu sou um dos enredistas, né? As pessoas que escrevem digamos que é o pontapé inicial para o carnaval. Vai muito tempo, Marcos? Pesquisa? Depende do enredo, né? Alguns, se não é algo que a gente não domina, demanda aí um tempo maior, mas existem já. A gente está felizmente numa nova fase do samba, que é falar de elementos africanos, né? De elementos das nossas raízes. Então isso aí já é algo que a gente já pesquisa há um tempo, então demanda menos tempo. Mas de alguma forma é sempre um tempo muito prazeroso de se fazer, porque une duas paixões, né? Com certeza, eu acredito, na verdade, que você está falando aí, porque é bonito de ver, deve ser bom para fazer também, ainda mais você que é ligado ao samba, tá desde cedo, né? Desde que eu nasci. Meu primeiro desfile foi com 9 anos de idade. Vamos dar um abraço para minha família, que é responsável por tudo isso. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço. Quem quiser saber mais sobre samba, essa semana eu vou falar um pouquinho mais nas minhas redes sociais. Fala pro pessoal a sua Santana, Marcos Vinícius, Marcos com U. E aí
faço vídeos e essa semana eu pretendo fazer mais voltado pro samba, porque amanhã é o nosso dia nacional. É isso. @Santana Marcos Vinícius Marcos Comum. Segue lá, é muito bom. De vez em quando eu recebo algum vídeo seu aí. Ah, tá gostando? Algum amigo aleatório. Que bom, fico Se você feliz. me perguntar qual agora, eu não sei. Agora, Muitos não, vídeos Johnny, que calma chegam. aí. Mas se tá chegando, tá bom. Eu ia falar. Tá sempre chegando. Toda Tá semana chegando tá lá, pra você chega um- agora, Marcos. Ele chamar de amigos aleatórios me pegou demais, tá? Johnny, eu espero que eu não esteja nesse grupo de amigos aleatórios, tá bom, Johnny? Mas Eu Será acho que é um grupo separado, assim, aleatório? assim, Tem, amigos. Os Tem alea- amigos do Johnny e os amigos aleatórios, entendeu? Mas é porque a gente tem amigos que têm alguns interesses, outros têm outros, né? Sim. São vários grupos de amigos. assim. Achei que aleatório é uma camada mais abaixo. eu né? também Aquele achei que povo era assim, abaixo, não- exatamente. Esses aleatórios são pessoas que não têm nada a ver uma com a outra, mas Sim. que mandam seu vídeo. Os desgarrados, Os né? desgarrados, Assim como podemos dizer. exatamente. Você tá Boa. conectando os desgarrados. Ah, que bom aí. Tá ótimo. Obrigado, até semana que vem. Valeu, meu até amigo. semana que vem.